Espiritismo sem mistério. Olá, boa tarde a todos. Estamos dando início a mais um programa Espiritismo sem Mistério. Hoje estaremos aqui felizes com vocês, estudando juntinho, eu, Bárbara Machado, o Evangelho segundo o Espiritismo, estudando tópico a tópico juntinho com vocês. Agradecendo a FEAL, as Casas André Luiz, a TV Mundo Maior, por esse momento de luz. E você que está aí, quiser mandar uma mensagem para a gente, quiser fazer a sua pergunta, você pode fazer pelo WhatsApp 011 99 643 3827. Também no 011 2457 7000. Agradecendo também, dando nosso boa tarde aos queridos sócios, amigos. Tijolinho de vocês na construção do planeta de regeneração. Essa obra edificante é muito importante. Você que ainda não se associou, pode entrar no site da TV Mundo Maior, clicar para se associar. Não importa o valor da contribuição, importa a sua intenção, o óbolo da viúva, o que puder. E se agora, nesse momento, não está podendo, divulgue. Também é uma maneira de você estar participando e contribuindo para essa obra. Divulgue para aquele seu amigo que hoje está triste, compartilhe nas suas redes sociais e também você vai estar se juntando a essa corrente de amor. Então, na tarde de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Hoje nós vamos estudar o item 10. Ainda quem traz para nós é Erasto, com a sua palavra forte, que toca no nosso coração profundamente. Irmã Eliana, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Fale para nós qual o critério maior para definirmos falsos profetas. Querida Fiel, o nosso carinho de sempre. Que o nosso carinho encontre você nesse momento, você que está estudando, você que está na escola, que olhou a doutrina e foi tocada por ela. Procurou o socorro e o amparo e foi socorrido e amparado. Procurou o Consolador. Ela é a doutrina consoladora. Eu enviarei o Paráclito, aquele que vos consolará, aquele que vos revelará tudo o que eu disse. Essa é a promessa do Cristo há mais de 2000 anos. A doutrina espírita é revelação. O seu caminho foi feito de revelação. Ela revela. Quão importante esse fato para que nós possamos compreender esse caminho que segue Erasto e Jeremias. Nós vamos pegar os dois itens hoje para a nossa conversa. Em Erasto, aquele pensamento contundente, de exame mental, de exame intelectual profundo, separando os critérios que definem o verdadeiro profeta e separa-o do falso. Apesar que todo o capítulo centra nesse objetivo de nos alertar e lembrando sempre que quando começamos o primeiro capítulo, a estudar o capítulo, nós começamos com André Marus, que é um convidado também especial. De 2 em 2 meses ele está conosco. E ele trouxe essa grande questão que nós devemos olhar também o falso profeta, não só lá na Bíblia, não só nas igrejas, não só no companheiro doutrinário dirigente espírita, mas em mim, no meu próprio ser. Quantos falsos profetas não existem dentro de nós? Ou seja, muitos, não é só um. Às vezes ele fica enorme, às vezes ele fica menor, às vezes você não sabe que você tem ele. Então, o nosso trabalho hoje é trazer essa consciência com esse estudo. Todas as semanas, as quinzenas que estivemos aqui, estaremos aqui ainda continuando até o final do estudo do Evangelho,
nós estamos tendo esse desiderato, ou seja, essa finalidade, esse objetivo, trazer você para dentro do corpo do Cristo, trazer você para essa experiência, Deus está sobre mim. Foi a nossa última conversa. Ele está sobre mim, ele me escolheu para anunciar que o reino de Deus está entre nós. É tão pertinho o reino de Deus, Deus trabalha isto, ele está todo o tempo conosco, foi o nosso término. E aqui no capítulo que é haverá falsos cristos e falsos profetas, nós temos desde o início é um capítulo bem forte, porque fala da árvore pelos frutos, quando se conhece, fala da missão dos profetas, dos prodígios, a gente estudou sobre isso. A credulidade inocente é perigosa, não acreditei em todos os espíritos, mas provai se são de Deus. Nós vamos ver em Jeremias hoje novamente, é ele quem afirma isto. Aí vem as instruções dos espíritos, e a primeira é de Luiz Bordeaux, 1863, os falsos profetas, e ele define. Depois vem Erasto, que foi o discípulo de Paulo, e define o verdadeiro profeta, foi o nosso último estudo. E hoje entramos nos falsos profetas da radicidade, junto com Jeremias e os falsos profetas e Luís. Fechamos o estudo desse capítulo maravilhoso. Mas para entendermos, então, o Jeremias que diz, não escutai as palavras dos profetas que vos profetizam, que vos enganam. Mas quem são eles? A pergunta que nós trouxemos para hoje, como o estudo central de nossa fala de hoje, qual é? Qual o critério que define? Em Jeremias, ele complementa o critério que é lançado por Erasto nas primeiras linhas, quando Erasto começa a falar sobre os falsos profetas da erraticidade, não os que estão encarnados, não nós mesmos que também falseamos a letra, e não nos damos conta desse perigo, né? Mas daqueles que falam conosco através do nosso mediunato, das nossas faculdades intuitivas, das nossas faculdades mais materiais, diríamos, né? Não tão refinadas da audiência, etc., da incorporação e tudo mais. Aí já entramos lá na continuidade do Livro dos Médiuns e o contato, quando os santos espíritos de Deus se manifestam. Como que eu sei que esta palavra não é falsa? Os profetas de antigamente já lidavam com isso, principalmente Jeremias, que sofreu muito. Tem Jeremias e tem um outro também muito forte na Bíblia que também sofreu, porque ele ouviu de Deus, porque a definição de profeta, a gente estudou também aqui pertinho de nós ontem, né? Ontem eu digo porque é quinzena, né? Na quinzena passada, né? Profeta é aquele que tem a missão de falar de Deus, de procurar Deus, de viver com Ele, e de contar as glórias e as belezas e as grandezas do mundo divino. Para isso, então, ele tem conceitos da pré-existência da alma, da pluralidade das existências, ou seja, os princípios reencarnacionistas, que são arcaicos, antigos, não pertencem à doutrina. A doutrina observa isto, vem consolidar esse ensinamento que está lá nos monges tibetanos, nos essênios, na cultura oriental chinesa, Lao Tse, as vidas. Como esse conhecimento é antigo, também os xamãs, também a cultura ameríndia, sempre cultuaram e entenderam o retorno da vida, porque a vida é muito breve, uma encarnação somente, uma vida somente, não cobre o tempo de construção do nosso próprio ser. Então, eu vou abrir aqui, como foi que construiu a doutrina para a gente saber. Trabalhando em um livro dos Espíritos em sua casa, batidas em uma parede de madeira acontece de forma contínua, repetidamente. Essas batidas levam o professor Rivaio até o senhor Baudin. Seu espírito investigador e cientista vai buscar respostas. Dia 26 de março, o primeiro encontro. Engraçado que nós estamos no mês de março, né, do ano 2023. Não é lindo isso? Nesse mesmo mês. Não dão 26 porque hoje é dia 30. Estamos, né? Perdão, a gente vai se falar depois do dia 30 e falamos antes. Mas dia 26 de março, o primeiro encontro com essa voz salvadora fielmente reproduzida. O Paráclito estava de volta, o Paracleto, uma vez por mês. Olha como que ele marcou o encontro. Por 15 minutos, né, o terno professor teria o encontro com a verdade para esclarecer as questões
sobre a obra que estava realizando, a vinda do Paracleto. Se eu não partir, o Paracleto não virá a vós. Se pelo contrário eu partir, eu vou lhe enviarei. Aqui é a vinda do Paracleto em João 16, 7 a 15. É muito linda. Tudo que meu Pai possui me pertence. É por isso que eu disse que ele vos comunicará o que recebe de mim. Paracleto. Então, Jesus faz. Aí tem os primeiros momentos de Allan Kardec, o Espírito de Verdade, em 12 de junho de 1856. Tem o encontro dele com o Espírito de Verdade, o Conselho Velado. Olha que lindo. Eu te peço que sejas muito discreto, se queres ser bem-sucedido. Caso venhas a falhar na obra, será substituído por outro, pois os desígnios de Deus não repousam na cabeça de um só homem. Se cumprires com tua missão, os homens saberão conhecê-la cedo ou tarde, pois os frutos dão a conhecer a qualidade da árvore. E a primeira palavra do capítulo 21. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. Então, nós temos, é muito importante entendermos isso, porque na primeira revelação, lá na o que chamamos, né, da primeira revelação, é Moisés. Moisés é a justiça. O povo tinha saído da escravidão, é a libertação, a justiça da libertação da escravidão ao Egito, a caminhada, a travessia do deserto, tudo aquilo, e ele representa a justiça, ou seja, a lei, ele organiza a lei, os 10 mandamentos, ele recebe a tábua dos 10 ordenações. Então, ele vem e traz essa contribuição. O segundo é Jesus, que é a revelação do amor, puro amor, o Pai misericordioso, um Deus de amor, um Pai que tem amor por seu Filho. Ele usa essa imagem maravilhosa. Sendo tão maus como somos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá Deus? Sua grandeza, na sua beleza, não daria grandes coisas a nós? É muito grande essa pergunta, e ele traz esse pai amoroso para perto de nós, e se torna nosso irmão, se faz nosso irmão, o Cristo. E a terceira revelação, a verdade, é a doutrina dos espíritos, por isso a chamamos terceira revelação. Como é importante tudo isso, para você vir a compreender o discurso de Erasto e de nosso querido Jeremias, o comentário de Jeremias, por Luís, né? É sobre essa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Na verdade, o item 11 é o Luís, o Espírito Protetor de Kardec, que finaliza o capítulo. É muito lindo. Vejo mais o tempo hoje, nós não podemos ficar parando muito tempo, né? Eu queria ler para vós o prolegômeno, porque ele é lindo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. A gente fez toda uma carta, sabe, na nossa edição. E aqui está ele, o prefácio, chama Prolegômeno, que tem as uvinhas, né, da barreira, que foi dito pelo Espírito de Verdade para você. Aqui está o critério, o verdadeiro critério, de que é uma revelação a doutrina dos Espíritos, mas precisamos compreender que não é porque falam em nome da verdade que são verdade. Nós precisamos separar a verdade da impostura, da hipocrisia. Fala-se as palavras de Deus, mas causa desunião, por exemplo. Causa separação, causa celeuma, causa perseguição, perdas. Esse é o falso profeta, um dos critérios. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Então vamos prestar atenção só nessa palavra? Só isso aqui daria uma conversa inteira entre nós. Quem sabe um dia a gente volta nisso, para comentar belezas do Evangelho segundo a sua necessidade de aprender. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se põe em marcha ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra, semelhantes às estrelas cadentes. Pense, feche os olhos. Imagine, sabe quando a gente vê uma estrela cadente caindo no céu, que a gente faz um desejo? Pense, espalham-se um imenso exército de estrelas cadentes caindo, chovendo sobre nossas cabeças. São assim que são os espíritos comunicantes. Na sessão espírita, dentro da casa espírita, é isto que nós vivenciamos. Qualquer vidente sabe disto, é bom. Às vezes ele se inibe de falar, de contar, mas ilumina. São pequenas luzes que faíscam, como luminosidades que apagam, acende, pirilampos no jardim, perfumes no ar, brisas suaves. Vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos.
Eu lhes digo em verdade, é chegado o tempo em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o som do trompete e os coros dos anjos se reúnem. São as vozes do céu que estão conosco. Pense a grandeza disto. Releiam, releiam. Isso aqui é uma oração intensa. Homens, nós os convidamos ao concerto divino. Que suas mãos tomem a lira, que suas vozes se unam e que em um hino sagrado elas se estendam de uma extremidade à outra do universo. Não é maravilhoso? Homens, irmãos a quem amamos. Olha como o Espírito de Verdade fala, o Cristo. Irmãos a quem amamos. O Cristo nos trata como irmãos, porque o Pai é um só, é Deus. Nós estamos ao seu lado. Amem-se uns aos outros e digam no fundo de seus corações, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor. E vocês poderão entrar no reino dos céus. Olha que lindo, por isso, o nosso estudo passado, a importância de sentir em Lucas 14, 17, ali que nós lemos, Lucas 4, aquele discurso do Senhor, do Cristo falando quem é Ele, é a voz dele definindo a si mesmo. Esses dois conjuntos de estudos estão juntos, são muito importantes para compreender a nossa religação com Deus, a nossa religação com Cristo. E hoje o Paráclito, o prefácio da Espírito de Verdade. Quer dizer, olha a primeira letra, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Então, as cores dos Espíritos, a grandeza dos Espíritos se medem por suas virtudes. Então, nós estamos no caminho do Sanación, que nós lançamos aqui em nossa casa, liderado pela Ana Ariel, conhecimento de si mesma, das suas sombras, das suas escuridões. Para quê? Para que tornemos aquela força nossa aplicada no menos para o mais, o menos no sentido assim, da sombra, da mesquinharia, da avareza, da inveja, da cupidez, da mentira, da falsidade. Vamos transformar todos em virtudes. É a mesma força empregada na destruição e na construção. Aí você refaz todo o seu caminho, simples assim. Aqui estamos nós, com o nosso carinho de sempre. Então, vamos voltar aqui, eu vou pedir para a Bárbara, daqui a pouco, ler algumas partes do discurso de Erasto. Vamos começar por Erasto, então. Ele diz assim no item 10, mas antes, nosso abraço afial, Fundação Espírita André Luiz, desculpa, já entrei falando, animada, preparando, vontade de trazer a vocês essas verdades tão lindas, rememorá-las, revivê-las. Nem cumprimentei vocês, querido fã, querido sócio Boa Nova. Nossa, um aperto assim, apertado, um beijo no coração. Vamos estudar juntos, vamos nos transformar em verdadeiros profetas. Mas você precisa localizar o seu falso profeta, senão você não vai transformá-lo em verdadeiro. Sabe aquela justificativa que você dá para o erro que você cometeu para escondê-lo, como uma maquiagem que esconde deformidades, como uma máscara que você veste? Cuidado. O primeiro passo é calar, não faça mais isso. E o ímpeto vem, os lábios estão acostumados a fazer isto, mas não, hoje não vou fazer. Comecei a fazer, mas parei no meio, desviei o assunto, desfiz. E assim você vai, dia após dia. Aquele rio que corre nas sombras terá que desviar, voltar para o leito seco, mas que está lá te esperando, o rio da verdade eterna. Porque nós viemos dele, nós viemos de Deus, viemos do Pai, viemos como estrelas cadentes, trazendo no nosso âmago todos os sonhos do mundo para praticá-los. Não foi para perdê-los, nem para vendê-los por bagatelas, por lugares na terra, pelas honrarias dos homens. Ah, não, 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 por favor. Nós viemos aqui atrás dos aplausos de Deus, das honras de Deus, do olhar do Cristo para nós. Olha, ele está ao nosso lado, é nosso irmão. Então diz ele,
os falsos profetas não se encontram somente na Terra encarnados, mas também entre os que estão na erraticidade, os que não têm o corpo. São espíritos orgulhosos que, sob falsas aparências de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra emancipadora da humanidade, lançando suas ideias absurdas através dos médiuns que se deixam enganar. E para melhor fascinarem a quem deseja iludir, para darem mais peso às suas teorias, amparam-se inescrupulosamente de nomes que são pronunciados só com muito respeito pelos homens. E aqui tem um comentário de nosso querido tutelário Eurípides Barçanufo, por psicografia. Os falsos profetas da radicidade são muito mais numerosos que os encarnados. Para melhor enganarem, usam nomes santos que melhor confundem os crédulos. Suas obras semeiam os germes da discórdia, causam a desunião, a cisão, levam os grupos a se isolarem uns dos outros, a se olharem com antagonismos e assim prejudicam a obra divina. Então, veja quantas vezes a gente já fez isso, faz ainda isso, dentro da família, na rua, nos comentários. Vejam, esse falso profeta da radicidade está tomando a nossa vida, está dirigindo os nossos pensamentos. Mas nós temos Pentecostes, nós temos a presença dos Santos Espíritos, como fogo, estrelas cadentes. As virtudes do céu caem como estrelas cadentes, inundando as nossas noites. Vamos trocar a beleza estelar pelos sombrios algozes que estão esperando o nosso desencarne para nos levar para as zonas tenebrosas dos falsos profetas? Sim, certa vez encontrei uma médium que me relatou isto. Ela foi levada. Ela viu dentro do centro um abutre tão grande, de asas tão largas e imensas, e levando no bico alguns espíritos. E com ela do lado o seu protetor, veja onde vai essa ave. E ela descia o fundo do abismo, e tinha inúmeros, eis o vale dos falsos profetas. Mas fulano eu conheço, ele foi... Não, ele pregou a desunião, ele separou o movimento, ele fez os melhores dos piores, ele julgou, ele condenou, ele não reuniu, não uniu, não deixou sua própria opinião para que a obra não fosse ferida. Ah, quão bonito tudo isso, não? Ah, e tem uma coisa linda que eu vivi lá no Chico Xavier, não sei se vou ter tempo de contar, né? E daqui por diante, então, são eles que semeiam os fermentos do antagonismo entre os grupos. Veja, ele põe o fermento da discórdia, não a discórdia como um todo. Ele põe aquele pensamento atravessado na cabeça de um, de outro, que vão falando e etc., que leva a se isolarem uns dos outros e a se olharem com desconfianças. Somente isso seria suficiente para desmascará-los, pois, agindo dessa forma, dão mais cabal desmentido de que pretendem ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair numa armadilha tão grosseira. Mas passo então agora a palavra à nossa querida Bárbara para a leitura de parte, até suspeita que tem uma estrelinha linda, e vou pedir para ela ler também a doutrina espírita, ler a exegese embaixo, que é um comentário do nosso tutelário Eurípides, muito bonito. Grande abraço, querida Feal, querida Edi, Regina, vocês todos que são lindos, lindos, lindos mesmo. E gratidão por nos receberem, por nos darem essa oportunidade. Como somos felizes por estar aqui, nem imaginam. Até já. Eliana, nos tirando o fôlego com palavras tão profundas. Queridos amigos, vamos repetir rapidinho os telefones. Quem não pôde anotar, pode fazer o contato com a gente pelo 011 99 643 3827 ou também pelo 011 2457 7000. Vocês já sabem, mas vale a pena repetir, o canal do YouTube RBN/TVMN. E você que encontrou a gente agora pela primeira vez, é o primeiro programa, nós te acolhemos, temos todos os programas gravados, pode chegar lá no YouTube, estudar desde o início e abraçar esse estudo com todo o seu amor, como nós amamos esse estudo também.
Então, vamos dar continuidade ao texto maravilhoso de Erasto. Mas existem muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos do nível do qual se dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas, além disso, eminentemente racionais. Pois bem, passem suas ideias pela peneira da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Precisamos ter o olhar crítico, passar na peneira da razão e ver o que sobra. Haveremos de convir que todas as vezes que um espírito indica como remédio para os males da humanidade, ou como meio de se chegar à sua transformação, coisas utópicas, impraticáveis, ou medidas pueris e ridículas, ou quando formula uma ideia contraditória, segundo as noções mais vulgares da ciência, ele só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, ela certamente o é sempre pelo bom senso das massas. E é isso também um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor de cada um através dos ecos de simpatia que suscitam. Seria ilógico, de fato, admitir que uma doutrina que vê o número de seus simpatizantes diminuir ser mais verdadeiramente do que outra que vê já o dos seus aumentarem. E olha que interessante a razão, o texto nos mostrando a razão, e não filosofia, utopia, mas a razão. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina a um espaço restrito. Ele a faz surgir por toda parte, em diferentes pontos, a fim de que a luz esteja ao lado das trevas. Rejeitai peremptoriamente todos os espíritos que se fazem passar por conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a se impor aos homens fracos e crédulos, adulando-os exageradamente, com o fim de fasciná-los e dominá-los. São geralmente espíritos sedentos de poder e que déspotas públicos ou privados, quando em vida, querem ainda vítimas para tiranizar após a sua morte. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter místico e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Gente, isso é muito importante, essa frase. Grifem isso. Existem sempre, nesses casos, motivos legítimos de suspeita. Então, para a gente colocar aquela interrogaçãozinha na cabeça quando a gente vê essas situações. E aí vem o nosso adeno da espiritualidade da nossa casa, né, complementando. A doutrina espírita, meticulosa arte de separar o falso do verdadeiro, a aparência da essência, arte espiritual de localizar a verdade, pois ela é uma doutrina presidida pelo espírito de verdade. Deixa para o adepto espiritista valioso instrumental de avaliação das comunicações espirituais, o do consenso universal. Surge em diferentes pontos, e isso é muito importante, diferentes pontos ao mesmo tempo, a fim de que a luz esteja ao lado das trevas por toda parte. E assim, a verdade triunfa sobre a impostura, a unidade sobre a divisão, o amor sobre o ódio. Na teologia espírita, um novo tempo tem início, tempo de paz. Lindo demais. Amados, é isto, um tempo de paz. A doutrina espírita vem trazer a nós um tempo de paz, porque ela busca a unificação das coisas, ela busca estar com as diferenças, ela não exclui, ela inclui, ela não julga,
Ela vai às portas dos presídios orar por aqueles que estão dentro das unidades prisionais. Elas recebem os alcoólatras nos trabalhos de redenção, ou mesmo aqueles que estão ali na fila, com o mesmo carinho que recebe o que vai na igreja e já encontrou Deus. Ela vê em cada um irmão, ela vê em cada um aquele ser que precisa ser resgatado e desperta em nosso coração a compaixão, não a competição. Compaixão versus competição. O falso profeta da radicidade, ele vem e te coloca no espaço, aquela pessoa maior que você, menor, nossa, ela é capaz, eu sou pequena, o tempo todo o julgamento e diminuindo a sua imagem para você mesma. Ah, sai daí, você não é nada aí, não é? Que justamente está mexendo com a sua vaidade. Vai a idade, né? Vai embora. E te leva no bico, como dizemos, né? Como eu estava contando aquela dirigente que foi levada para ver onde iam os falsos profetas da radicidade, onde moravam eles, como que eles atuavam no centro espírita, estimulando as lutas internas de ser com outro ser, competindo qualidades, capacidades, etc. As capacidades são todas idênticas, agora a dedicação é de cada um, como uma sala de aula. Você pega uma sala de aula, está lá o aluno que dedica, estuda e faz, sabe, e ele tira 10. O invejoso, o que está sendo falso profeta, não vai fazer isso, vai só olhar e vai dizer que o outro é privilegiado, é o dodói do professor, e vai esconder a sua verdade. Ele queria ser amado também, ele queria ser visto também. E geralmente esses alunos na sala são pródigos, ajudam a fazer lição, eh, dividem com o outro, porque eles sabem bastante, eles não precisam guardar, eles não estão inseguros. É uma qualidade da alma, por isso que é importante você olhar para você mesmo. Então, Jeremias entra. Eis que diz o Senhor dos Exércitos: não escutai as palavras do profeta que vos profetizam e vos enganam. Eles falam das visões do seu coração e não o que ouviram da boca do Senhor. É a visão dos seus corações que os faz falar, estuda o nosso querido Eurípides. Jeremias se refere à categoria moral humana que abusava do dom da profecia e explorava. Esta realidade permeia a história da fé. Ainda hoje, falsos profetas exploram a credulidade dos desamparados e desesperados. Além dessa leitura, temos a visão de Emmanuel, interiorizando os falsos profetas, ou seja, criando o paradigma da responsabilidade pelas falsas palavras, falsos atos, uso de máscaras, falseando a realidade. É Emmanuel, através da grande psicografia, que nos traz o conceito. Não fique olhando o falso profeta lá fora, olhe o seu falso profeta. Emmanuel interioriza a palavra de Jeremias. Somos os falsos profetas da fraternidade, por exemplo, quando somos maledicentes, ou os falsos profetas da verdade, quando mentimos, dentro da pedagogia da responsabilidade, lançada por Emmanuel em sua vasta literatura, através da psicografia do médium Chico Xavier, temos uma ampla leitura e aprendizagens a serem feitas a partir dessa instrução dos espíritos quanto aos falsos profetas. Então, aqui ele deixou, a espiritualidade deixou para nós uma grande dica, um grande caminho. Vamos parar aqui, vamos olhar Emmanuel, vamos descobrir os nossos falsos profetas. Talvez no próximo número, no próximo encontro, a gente ainda continue falando um pouquinho. É que nós já vamos entrar no próximo encontro, no capítulo 22. Muito bonito, prepara o seu coração, não separeis o que Deus uniu. Uhum. É sobre essa passagem do profeta que o Espírito Luiz vai tratar aqui entre nós. O que ele foca aqui, o Espírito de Luiz, que é o protetor de nosso querido Allan Kardec? Qual a principal a imagem que ele retira da passagem de Jeremias? É a visão do seu coração que os fazem falar, porque eles profetizam só o bem, só o crescimento, e sempre visando a vida material, não a vida espiritual. Eles colocam o sofrimento e a dor como um espaço em que Deus se ausentou. Ora, será que Deus se ausentou da dor e do sofrimento do nosso querido Jesus Cristo na cruz, e mesmo a sua solidão, mesmo o seu abandono? A dor foi sagrada e consagrada no Monte das Oliveiras. Quão importante, não é?
Aqui Jeremias, tive um sonho, disse. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas, que profetizam mentira e cujas profecias não são senão seduções para o coração? Se, portanto, o povo, ou um profeta, ou um padre, vos interroga e vós dizeis, qual é o fardo do Senhor? Vós dizeis, sois vós mesmos, o fardo, e eu vos jogarei bem longe de mim, disse o Senhor. Isso é Jeremias ensinando. Por que eu queria falar sobre Jeremias? Porque Jeremias sofreu. Deus envia a palavra e ele fala a palavra de Deus que o povo vai sofrer, que o povo vai passar sofrimentos no deserto, que vai acontecer isso e aquilo. E quando chega o tempo que a profecia iria se cumprir, Deus muda o caminho. E não acontece as profecias de Jeremias. E então o povo diz, Jeremias, tu és um falso profeta, porque você só semeou visões negativas. Deus, o Pai, não nos condenou, veja, ele está dando chances. É uma passagem linda, e ele fica enlouquecido e vai ao deserto. É lá que ele diz, aqui se plantarão vinhas ainda nesse deserto. Ele será irrigado e ele dará flores e frutos. Ele está falando do deserto do coração, porque ele sentiu esse deserto dentro dele. Senhor, o Senhor me abandonou. O Senhor não mandou dizer que o povo sofreria isso, mas aquilo, e cairia rajadas de fogo sobre a terra, e isso e aquilo. Eu profetizei. Aí Deus diz a Jeremias, Jeremias, o povo mudou com as suas profecias. Ele voltou à fé, ele voltou ao templo, ele voltou a cumprir as ordenações maiores de respeito à força divina, a mim, e também aos preceitos de amor ao próximo. Por que lançarei dores sobre um povo obediente? Alegra-te, a sua pregação salvou esse povo. Mas eu fiquei. Pare de pensar em você, Jeremias. Pense no serviço que você prestou a mim, ao seu Deus. Não é este o seu papel, servir-me? Ou servir a minha palavra? Você serviu no cálice da anunciação de prognósticos ou diagnósticos terríveis, mas que te fizeram retardar a marcha, ou melhor, fizeram o povo retardar, recuar da marcha que estavam caminhando, só de adoração, só de culto exterior, só de buscas sensoriais, sensualistas. O povo temeu e voltou a buscar o meu amor. Você não imagina quantas lágrimas eu vi sendo choradas, quantos gritos no meio da noite chamando por mim, tudo devido à sua pregação. Por que vou ferir um povo que se converteu? Olha que lindo. Função de uma profecia que às vezes vem e inibe. Hoje as leis podem revelar, por exemplo, um sonho. Já tem um sonho batendo um carro e morrendo. É uma profecia? Sonhei do Jeremias? Pode até ser. Mas pode ser também um grande aviso. O que acontece com a alma quando ela tem um sonho desse? Ela entra em choque e automaticamente, sem nem perceber, ela dirige com cuidado. Ela para no sinal, ela não corre tanto. O sonho faz uma alquimia dentro dela e ela dá outros passos na direção e nem percebe. Se ela tivesse no autoconhecimento, ela perceberia que depois daquele sonho, ela mudou o modo de dirigir. Mas não, como Jeremias ali esperando que o sonho acontecesse, o sonho veio avisar que um mau motorista pode realmente ser visitado por um acidente gravíssimo e perder sua vida, mas um bom motorista pode evitá-lo. Ficou a mensagem subliminar. E a pessoa mudou, passou a dirigir com regra, com cuidado, com zelo, e não aconteceu um acidente. Foi falso o sonho? Não. Ele teve a função de despertar o cuidado e o zelo dentro de nós. Muitas vezes, assim também como Jeremias, nós ficamos no deserto sozinhos, dirigindo os nossos caminhos por caminhos que ninguém à nossa volta entende, mas nós tivemos aquele aviso, aquele sonho. E como Jeremias, acreditamos. E mudamos o nosso destino, mudamos o nosso caminho. E Deus se apieda e se comove com a obediência, obediere, audiere, é ouvir a voz de Deus pelos sonhos. Ah, o tempo vai fechando, temos que entrar nas orações. Você vê que lindo, é lindo, não é? Estudar Jeremias é isto. Nem deu tempo de falar
Não há nada mais significativo do que essas palavras. Não enviei estes profetas, eles foram por eles mesmos. Não lhes falei, eles profetizaram. Eu vi esses profetas que profetizaram mentiras no meu nome. Sonhei, sonhei. Esse era um dos meios empregados para explorar a confiança que se tinha neles. Então leiam, estudem, vejam, mas o essencial está aqui na nossa fala. O que a gente conseguiu tirar desses estudos é isto. Os falsos profetas da erraticidade, eles separam, desunem, põem um contra o outro. O Espírito de luz não é fofoqueiro. Ele pode revelar coisas a você, mas dos outros para você, cuidado, porque o Espírito de luz não faz fofoca. O Espírito de luz, ele usa o sonho naquele horário mais da manhã, né? Quando a gente já está naquele sono REM que eles falam, é muito importante, porque eles usam o sonho para nos dar avisos, conduções, etc. Mas cuidado. Ah, sonhei que tal pessoa ia. Isso é um perigo, porque é um sonho que separa você do outro, é um sonho que coloca você contra o outro. Então, quem está te dando esse sonho? O verdadeiro profeta? O seu tutelar realmente? Ou o falso profeta da erradicidade, aproveitando-se da sua credulidade, como dizemos aqui? Então, é o bom senso, é o estudo moral, é a ética aplicada à comunicação dos espíritos que vai nos ajudar a separar o joio do trigo e a não nos enganarmos e arrancarmos o trigo e deixar o joio que faz mal, que não dá o trigo, que não alimenta. Estaremos sempre famintos. Ai, que lindo isso tudo. E assim vamos fechando o nosso encontro de hoje, com uma prece singela, pequenina, rogando a Deus para que nos proteja de nós mesmos. Ó Senhor, agora nesse instante, então, fecha teus olhos, veja o deserto e Jeremias em suas lágrimas chorando. Ah, Jeremias, aprendo convosco que as profecias às vezes vêm para nós, para nos alertar, para mudar e para que nós possamos não sofrer. A dor se nos aparece para que não possa nos doer. São avisos que são dados a nós, caso prossigamos naquele mesmo estado, claro que irá acontecer. Mas Jeremias, chorando no deserto, ainda se plantaram vinhas, suas lágrimas semearam a esperança. E ele volta à comunidade e faz todo o relacionamento de novo, passa de novo por cima de si mesmo, de sua vaidade. Ah, Jeremias, você errou, Deus não condenou. Ele brincava, né? A gente imagina, né? Estamos brincando aqui. Mas você mudou. E se você não tivesse mudado, não tivesse voltado, não tivesse dado cumprimento aos preceitos, obedecido à voz de Deus, orado, tornado-te melhor, será que a profecia não aconteceria? Essa é a pergunta, amados. Deus primeiramente envia. Lembra, a gente falou semana passada, por conta de 15 dias atrás, né, a graça, depois a lei e, por último, a dor. Não espere a dor. Pare na lei, pelo menos. Exerça a lei. Ela vem pelo aviso. A lei de solidariedade, as 10 ordenações. Olhe para ela. Ama teu Deus sobre todas as coisas. Não pronuncia o nome do Senhor em vão. Honrar teu pai e tua mãe. Não matarás, não cobiceis bens alheios, nem a mulher, nem a posse do outro, não furtarás. Enfim, queridas, a lei foi dada pelo profeta Moisés, foi trazida e transformada em puro amor, porque ele disse, não quero justiça, quero misericórdia. Ele acrescenta à medida de Moisés o amor. E aí depois diz, enviarei a verdade. Tudo se esclarecerá, o Paráclito esclarecerá. Somos nós, doutrina dos Espíritos. Santa, condigna, benfazeja, misericordiosa, amorosa, bendita. Ó Senhor, agasalho-me sob ela, debaixo dela, como um guarda-chuva durante as tempestades, como um guarda-sol, para o sol, que o sol não queime minha pele, me traga dores. Como uma pequena choupana, para que eu deite minha cabeça e adormeça entre as palhas.
Ah, Senhor, vens como coberta que me cobre de mim mesmo e as minhas feridas, e quando acordo estão todas curadas. Assim seja. Um grande abraço a todos. Encerramos o nosso programa. Com gratidão, FEAL, Fundação Espírita André Luiz, Rádio Boa Nova, TV, Mundo Maior. Carinho sempre. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.